Empresário, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo no fim da jornada de trabalho. Meu nome é Jean Richon, nós estamos aqui hoje para mais um episódio do A10 Talks com um convidado de honra. A gente vai falar sobre um tema extremamente importante para você que empreende no food. A gente vai falar aqui sobre força de marca, encantamento, como construir algo sólido para passar toda essa jornada do empreendedorismo no food service. Queria primeiramente agradecer a todos os parceiros que viabilizam essa iniciativa do nosso podcast de negócios, Repedil, Nola, Brand, FM Kitchens, iFood, Ímpetus, King, todas as marcas que estão aqui presentes. É um prazer imenso poder estar cercado de gigantes para poder viabilizar essa iniciativa. E, gente, vamos para o que importa. Eu queria apresentar para vocês uma pessoa que eu já sou fã, tem uma marca que a gente é fã, e hoje com muito carinho veio aqui compartilhar um pouco desse tempo corrido, sem mais delongas. Patrick, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Tamo junto, prazer imenso ter você aqui com a gente. Uma honra, Vamos você tá nessa. doido. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Não sou um grande fã do meu discurso como empreendedor, acho que eu faço muito mais, eu me prefiro executando do que falando. Mas acho que aqui a ideia é a gente bater um papo sobre as coisas que estão acontecendo, sobre um pouquinho do que a gente fez nos últimos 6 anos e meio. Queria te dizer que fiquei muito feliz com o teu convite, de verdade. Acho que uma primeira mensagem que eu te falo sempre, e eu falo isso com o maior prazer, é: a gente está há pouco tempo trabalhando junto, tem poucos meses. Mas eu já te falei que talvez a característica que eu mais aprecio dentro de um empreendedor geralmente é o pós-obra. Quando você contrata um prestador de serviço ou um fornecedor e você está 100% do tempo disponível. É impressionante. Eu posso te ligar 2 da manhã, 3 da tarde, ou mandar uma mensagem aleatória no meio do dia. Eu tô até com medo de alguém mandar agora, você vai responder. Mas você é impressionante. E tua equipe também. Boa. Porque muitas vezes nós que fundamos a empresa, a gente tem a sensação de que a empresa funciona como a gente funciona. Mas na verdade a empresa precisa funcionar como a gente deseja que ela funcione. Então eu tenho ficado muito feliz com o nosso crescimento como marca, como parceria, e eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito saudável e cheio de Bora lá. ideias aqui. Bora lá que é só o começo. Vambora. Já entenderam que a barra tá elevada, né? Patrick, queria te pedir para se apresentar para as pessoas que não te conhecem, que não sabem como o Japa da Quitanda começou. Conta pra gente um pouco da trajetória da marca, como surgiu, para quem tá hoje pela primeira vez ou para quem já ouviu falar da marca, mas ainda não teve um pouco desse bastidor. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Patrick Sclarzi. Eu sou advogado de formação. Eu venho desse mercado, que é um mercado que eu achei que era informal. Eu digo no sentido de que as coisas são bem mais complicadas do que elas parecem ser. E eu vim para o mercado ainda mais difícil. O mercado que a gente está hoje é um mercado extremamente desafiador. Eu comecei esse negócio, o Japa da Quitanda nasceu em outubro de 2019. Mas um pouquinho antes disso, eu sou formado em Direito pela FGV. Depois eu fiz pós-graduação, eu dei aula na FGV, trabalhei em alguns escritórios. Depois eu fui para trabalhar em uma empresa que foi muito interessante do ponto de vista de aprendizado, porque eu comecei a entender a importância de você conversar com outras áreas. Então, eu acho que o advogado ele é muito limitado às vezes dentro da própria atividade. Costumo dizer que advogado é meio burro, porque se a gente fica ali só peticionando, olhando e tal, você não sabe fazer uma planilha. Eu saí do direito sem fazer uma planilha. Eu cheguei na empresa, falei, cara, que negócio é esse? Tem que abrir Excel? Nunca mexi nisso na vida. E não tinha AI, né? Não tinha. Então eu acho que foi um processo orgânico muito gostoso de viver, porque eu sentia a sementezinha do empreendedorismo mordendo. E esse negócio começou uns 6 meses antes da pandemia. Em outubro de 2019. Com loja física já. Com loja física, nossa primeira loja física foi no centro do Rio de Janeiro. E ali começou toda a nossa jornada de 1 milhão de aventuras, 1 milhão de oportunidades. Mas eu venho de um mercado que é um mercado muito, eu acho que estruturado do ponto de vista da legalização. Acho que o pessoal conversa muito, o pessoal debate muito, mas no mercado que a gente está hoje de food service, é inacreditável o que acontece. Então, eu estou mega feliz de a gente poder falar um pouquinho disso. E eu acho que a jornada do Japa, ela é muito modelada pelo que a gente viveu nos últimos anos, sobretudo antes da pandemia. E fez com que a gente tivesse coragem de chegar aqui hoje. Então, a gente abriu a loja em outubro de 2019, lá no centro. De lá, 6 meses depois,
Fecha tudo. Fecha tudo. Só que só um detalhe. Quando a gente abriu, a gente tinha uma meta de colocar 300 pessoas. 300 pessoas no Japa, no almoço. Em um turno de almoço. Lembrando que a gente só abria de segunda a sexta na hora do almoço. Na primeira semana, a gente bateu 150. Eu falei, cara, interessante esse negócio. Mas eu não tinha muito o norte do que acontecia. E o negócio foi crescendo. Em 1 mês e meio, a gente bateu 350. Em 2 meses. Em 3 meses, a gente bateu 600 pessoas. No quarto, 750 pessoas. 2 meses mais e a pandemia veio. E aí, quando você acha que tá tudo muito bem, muito bom, inclusive a gente falou, cara, o negócio tá tão bom que a gente vai abrir outra no centro. Era o melhor negócio do mundo. Trabalhar de segunda a sexta na hora do almoço era espetacular. Lindo. Aí Deus bateu ali. Vem cá. Tá precisando dar uma chacoalhada na tua vida. E batata. Veio a pandemia, eu me lembro do dia como se fosse ontem. Difícil. Mas foi muito encorajador. Assim, a gente não sabia o que a gente ia fazer. Eu tenho certeza que a gente quebrou, mas a gente não assumiu que quebrou. Sim. Certeza disso. Então a gente tá nessa jornada aí desde 2019 e a gente começou a criar as unidades. Não sei se você quer que eu fale agora já um pouquinho do que aconteceu, mas para não ficar cansativo, a gente abriu em 2019 no centro, pandemia. Nossa única solução foi abrir um delivery. E o nosso delivery, já antecipando, hoje, acho que nem você sabe disso, o nosso primeiro delivery foi nesse ponto. Há 6 anos atrás, quando a gente fechou. não tinha. Quando fechou tudo, sendo bem franco aqui, nem exaustão a gente tinha. Uou. Então foi assim, desespero. Desespero completo. A gente abriu a loja e no primeiro dia a gente teve 100 pedidos. Eu falei, cara, 100 pedidos. Só que, por que vieram os 100 pedidos? Eu tô olhando ali as boletinhas no final do dia. Amigo meu. 80% amigo meu ou do meu sócio. Eu falei, pô. No dia seguinte, 100 pedidos, sei lá, 80 pedidos. 50% amigo não. Eu falei, vai acabar os amigos. Uhum. E foi diminuindo. A gente teve 100 pedidos, 80, aí, né? Foi diminuindo. Até que a gente falou, cara, a gente precisa andar com as próprias pernas e não mais pedir para as pessoas, pelo amor de Deus, para que elas peçam um delivery. A gente se estruturou. Montamos uma cozinha um pouquinho melhor. E aí, reabriu o centro. Depois que reabriu o centro, a gente manteve o delivery, porque eu acho que foi o que nos salvou. Reabriu o salão. A gente reabriu o salão com o delivery. Sim. Eu acho que salvou a gente. O delivery ele salvou a gente, porque a gente foi expulso de 2 pontos. Porque a gente não tinha como entregar do centro na época. Como é que a gente ia entregar? A gente tinha percepção de que o nosso público era Zona Sul e Barra. Não tinha ninguém praticamente que morava no centro. Sim. Quase não tem, né, gente? Assim, você tem uma galera que trabalha lá, mas a galera que mora lá, mas a galera que trabalha lá, ela geralmente, ou ela vem de Niterói, que era muito forte nosso público, Ou Zona Sul. Zona Sul ou Barra. Sim. A gente falou, cara, a gente tem que montar uma cozinha em algum lugar. Aí por isso a gente foi pra Leblon, aí depois a gente foi pulando de galho em galho, voltamos pro centro, depois que reabriu. A gente reabriu, se eu não me engano, 3 meses depois, tá? E foi muito interessante porque a gente começou a perceber um perfil diferente de consumo. A gente começou a entender que as pessoas estavam mais dispostas a gastar num outro momento de consumo que a gente não contava. E a gente deu uma sorte também. A gente já tinha todas as embalagens prontas quando deflagrou a pandemia. A gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer, mas a gente tinha a embalagem. Na época o papel acabou. Não sei se você lembra disso. Acabou pra todo mundo. Então de lá, a gente abriu em outubro de 2019, São Centro, delivery. Depois a gente reabriu o centro. Um ano depois, em outubro de 2020, a gente abriu Copacabana, que é a nossa loja, que é um espetáculo. Nossa menor loja, é uma loja pocket assim, Legal. mas que a gente ama de paixão. A gente reformou essa loja, inclusive, um ano atrás. Tá linda, 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 linda. Um ano depois, loja de Ipanema. Abrimos aquela emblemática esquina. Até hoje eu não sei como peguei, depois eu posso te contar. Mas ali foi muita insistência. Se quiser eu conto em um segundo. Basicamente, quando eu tentei pegar aquele ponto, eu liguei pro antigo locatário que tava lá. Falei, vem cá, me passa o telefone do proprietário. O proprietário, liguei pra ele, falei, vem cá, você já passou o ponto? Ele falou, cara, passei. Eu falei, não, você passou ou você já assinou? Ele, não, passei, vou assinar sexta. Era uma então, quarta. Peraí. Eu falei, não, calma. Ele falou, não, já tá certo, ele só vai assinar sexta. Eu falei, olha, se não assinar, me liga. Ele falou, então, Patrick, a questão é que tem 6 caras interessados. Na época eram Starbucks, McDonald's e tinham outras marcas. Só gigante. Cara, eu acho que aí foi o primeiro tiro de bazuca sem ter nenhuma munição. Dei um tiro de bazuca e falei, olha, se não assinar, você me liga que eu pago exatamente o que o cara tá pagando, mais 15%. Ele falou, mas tu nem sabe quanto é. Eu falei, não, mas se ele tá pagando é porque deve ser isso. Então paga mais 15%. Ele me liga aqui, sexta-feira,
Patrick, o cara não quis não. E aí, tá de pé? Eu falei, tá, você só precisa me mostrar um e-mail da negociação de vocês. Ele me mostrou um e-mail, fechamos. O ponto tinha alguns embrólios pra resolver, a gente resolveu. Lá estamos até hoje. Acho que ali mudou nossa vida. O ponto de Ipanema foi uma vitrine pra nossa realidade, assim, divisor de águas na nossa história. Acho que é um ponto muito... Ipanema foi 2000 e... Ipanema foi em janeiro de 2022. 22. Linda caneca, aliás. Boa. De lá, começaram as conversas com o shopping. A gente não... Até então, todas as lojas de rua. Até então, todas as 3 lojas de rua. A gente não tinha exata noção do que era esse jogo de varejo. A verdade é, eu nunca empreendi. Eu sou um outsider. Nunca vim desse mercado. Não sei do que se trata. Até hoje. Parece que a gente está navegando em mares profundos até hoje. Ainda não vi mares rasos. Mas eu acho que, por ser um outsider, eu valorizo o trabalho que a gente faz. Principalmente porque a gente bota muita energia. Porque se eu já tivesse vivido nesse mercado com algum mentor, com algum familiar, eu teria um caminho talvez um pouco mais bem desenhado, ou alguém a quem recorrer. A gente acabou errando muito. Então, quando surgiram as oportunidades para ir para shopping, comecei a entender, falei, cara, tem alguma coisa diferente, porque os shoppings começaram a pingar e provocar a gente. E por definição, uma vida inteira eu escutei que shopping era um negócio ruim. Não faça isso, não entre. Shopping só quer teu mal. Shopping quer... Aí você começa a entender um pouquinho da granularidade desse negócio. E aí nossa primeira aventura, porque não tem outro nome para dar, foi a primeira aventura, um tiro naturalmente escolhido, calculado, mas sem ter nenhuma base, então não deixa de ser uma aventura, foi a loja de Niterói, que é uma loja espetacular. A gente até retrofitou ela de novo também. Uma vista linda, maravilhosa. A vista mais bonita, que é a vista do Rio. Mas é a vista mais linda e a Baía de Guanabara é maravilhosa. A loja em si é muito legal, o público recebeu a gente super bem lá, porque acho que tinha muita gente do centro. Isso foi em janeiro de 24. A gente gostou tanto que continuamos esse caminho. Fomos de Niterói para a loja do Barra Shopping, que é a nossa maior loja hoje. Sim. É uma super mega W loja. Aquela parte de fora do Barra Shopping, eu não sei se você sabe, onde tem uma expansão. Você já foi à loja do Barra? Já foi. Já foi poucas vezes ao Japa, né? Nosso grande cliente. Mas aquela parte de fora era o lixão do shopping. Era o lixão, onde todo mundo depositava os resíduos. A gente teve que fazer que nem pôr de gasolina, teve que fazer fundação, tirar tudo lixo, limpar. Entraram conscientes disso. Entramos conscientes do tamanho do desafio, mas assim, vai achar um ponto daquele tamanho no Barra Shopping. Sim. É difícil. Então acho que não teve outra oportunidade, a gente mordeu. A gente gosta muito daquela loja. Depois a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Porque aí eu acho que vai ter um motivo da gente entrar pra gente entrar mais à frente, falar um pouquinho da marca em si. Mas acho que a nossa mentalidade, ela deixou clara pra gente, quando a gente foi pra São Paulo, o que era a marca. O que era o Japa. Ficou muito claro pra gente, a partir desse momento, quem nós éramos. Então, a partir daí, a gente decidiu se lançar mais uma vez ao mercado, ter coragem, se lançar, e a gente foi pro Shopping Anália Franco, nossa primeira loja em São Paulo, que é uma lojaça absurda, uma loja espetacular. De lá, abrimos o Vogue e assim tá indo a jornada. Agora, dia 1º de julho, a gente vai abrir a nossa loja de Jundiaí, Legal que é demais. Shopping Jundiaí, que é uma super mega oportunidade pra gente ir. Eu diria que é interior, ainda não interior, mas interior já interiorando, bem ali, entrando na casquinha. E daí, pra onde a gente vai agora, não sei. Mas tem um caminho bom pela frente aí. É uma bela trajetória. Eu frequento bastante a loja do Vogue, sou um fã de carteirinha do Japa. A gente pode considerar o Japa da Quitanda como um casual dining hoje? Tá? Vocês se classificam nessa categoria de restaurante? Cara, parece brincadeira, mas eu juro pra você, a gente não conversou sobre esse tema. Eu acho que é exatamente a nossa proposta de ser casual dining. Hoje, Jean, se você olhar a nível Brasil, hoje você tem na média 600 shoppings no Brasil, tá? Na média. E eu vou te explicar o que o Japa quer ser, que eu acho que é mais fácil de explicar. Legal. São 600 shoppings no Brasil hoje, dos quais, geralmente, se eu não me engano, os que têm 30 mil OBL, são os que têm pelo menos 30 mil OBL de espaço, são 50% desses. Então a gente está falando de 300 shoppings. Desses 300 shoppings, 80%, 70% a 80%, isso é um dado dos shoppings, 70% a 80% do mix é o mesmo. Você vai a todos os shoppings, você vê o mesmo
mix. As mesmas lojas. Você vê lá Copenhagen, aí você vai pra loja, você vai Centauro, aí você vai pra... Cheirinho bom. Loja Americana, Casa e Vídeo. Sim. Não Casa e Vídeo não, mas você tem todo um Granado. Você vai aos mesmos lugares. Você vai a lugares diferentes e você encontra as mesmas coisas. A gente falou, cara, tem alguma coisa diferente nesse mercado. Então o que aconteceu de lá pra cá? A gente começou a entender que o nosso endereçamento e o nosso crescimento como marca seria via shoppings. A gente gosta muito desse formato. Porque a gente acha que o Japa, dando um passinho atrás, o Japa hoje ele é um conceito de casual dining, porque a gente é um restaurante farto, com muita fartura, com muita acessibilidade, mas principalmente com muita previsibilidade. Né? O que acontece na comida japonesa? Comida japonesa, por definição, é uma comida muito cara. Então, se você vai fazer uma graça com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, teu filho pediu uma duplinha de vieira, 75. Ele pediu mais uma duplinha de salmão, é 30. É não sei o que. Isso é muito caro. E por ser muito caro, a gente entendeu que a gente tinha que gerar uma previsibilidade. De novo, eu não sou o precursor nem o pioneiro no modelo de rodízio. Mas a gente quer ocupar um espaço no Brasil que alguns caras ocupam hoje dentro dos segmentos que eles se propõem. Hoje, cada shopping tem o seguinte. Tem 3 caras que a gente admira muito que ocupam uma posição no segmento em que eles se propõem a fazer. Que é Outback, representa muito bem a culinária de carne. Você tem o Coco Bambu, que representa muito bem frutos do mar. E você tem o Madeiro, que fala que é hambúrguer, que é o Junior Dusk brilhando. E não existe esse líder de mercado a nível Brasil de comida japonesa. Ainda não tem. Eu não sei se nós seremos. Eu espero que a gente tenha fôlego, energia, que a gente acerte, continue com muita humildade para entender o que a gente errou e não repetir. Mas a gente quer ser esse cara. A gente quer ocupar um espaço a nível Brasil, que é um gap de mercado, como comida japonesa. E a gente acha que esse modelo é via rodízio de comida japonesa. Porque é muito difícil você pagar comida à la carte ou você tentar gerar o omakase para o Brasil como um todo. O Brasil é muito grande. Você está falando de 1000 Brasis dentro do Brasil. Você está falando do cara de Rondônia, você está falando do cara do Sul, passando pelo Centro-Oeste. Então, o Brasil fala fartura. O Brasil fala essa nossa língua. Então, no fim do dia, o que você quer? Levar a tua família e saber mais ou menos quanto você vai gastar. Você não quer dar margem para o teu filho levar 2 amigos e você se ferrar na conta. Então, acho que a gente... Você vai uma vez e vai acabar não voltando. Você vai não voltar, exatamente. Então, assim, eu acho que hoje... Eu acho que ficou muito claro. O João, nosso sócio, ele falou uma coisa que eu adorei uma vez. A gente estava na dúvida de como entrar no ponto de São Paulo. E aí todo mundo perguntava pra gente, cara, vocês são loucos? Vocês vão entrar em São Paulo? Quantidade de concorrência. A gente falou, cara, a gente tem uma certa tranquilidade, porque, sinceramente, eu acho que a gente tem uma loja espetacular. Então o ambiente é maravilhoso. É muito lindo, é bem feito, é bem organizado. Nossa arquiteta brilhou, as acomodações são muito gostosas. Então você tem um ambiente gostoso de você frequentar. Eu acho que o nosso atendimento é campeão. É claro que a gente vai falhar. Então, se você estiver assistindo esse podcast aqui, não tem problema nenhum. Pode bater na gente aqui, que eu vou adorar receber. Aqui embaixo que o Patrick falou que ele vai responder. Pode mandar, inclusive, pode me seguir no Instagram, que vai ser um prazer. A gente é fissurado por feedback. Então, acho que assim, é atendimento, serviço e de uma coisa que a gente não abriu mão nunca, que é a qualidade. O que acontece com a grande maioria dos players do Brasil de comida japonesa? Os caras não conseguem comprar com o nível de qualidade que a gente tem. E não é porque a gente tem uma diferença nisso. Eu fui pessoalmente no Chile conhecer a jornada do crescimento dos alivinhos, pequenininhos, os ovinhos de salmão, até a chegada no Brasil. Demora mais ou menos 2 anos e meio para isso acontecer. 2 anos e meio para o salmão crescer. Ele passa para água doce, depois ele vai para água salgada, ele volta para água doce. Tem uma série de processos de concentração, várias etapas absurdas que demoram muito. Você tem todo um processo de legalização dentro do Chile, porque tem que ser no Chile pelas cordilheiras e pelo favorecimento geográfico. Então tem uma história por trás disso e a gente consegue comprar os pescados mais frescos que existem. E a gente não abre mão de qualidade. Então eu prefiro aumentar preço, mas eu não abaixo qualidade. Eu não tenho problema em relação a isso. Eu acho que o cliente, quando vai no Japa, e de verdade, o Japa ele atende o cara que tem dinheiro infinito, que tem uma Ferrari na garagem, e tem gente que junta dinheiro o mês inteiro. Eu tava no Vogue agora, e o Ronaldo acabou de falar isso pra gente.
Seu Patrick, eu acabei de receber uma cliente que juntou o dinheiro um mês inteiro e acabou de vir aqui. E é exatamente isso que a gente quer. A gente consegue... A gente não quer mirar em todo mundo, que fique muito claro. Mas a gente atende a públicos bastante cosmopolita, vamos dizer assim, bastante diversificado. Sensacional. Então, é um pouco por aí. Eu já estou convivendo com o Patrick há alguns meses. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele. E o que me chama muita atenção no Patrick é a capacidade de transformar desafios em algo positivo. A gente estava falando isso um pouco no bastidor aqui antes de começar a gravar, que o empresário ele precisa ter esse sentimento de dono, essa positividade, é ele que vai conduzir a equipe. E aí, Patrick, eu queria aproveitar a deixa para te fazer uma pergunta que ela é sempre trazida por empresários que escolhem uma jornada de expansão, que eu vejo de forma diferente. Quando você monta um negócio, tem gente que monta um negócio para trabalhar aquele negócio, rentabilidade, mas ficar algo alcançável e não... São jornadas diferentes, né? Eu posso me segmentar, 2, 3 lojas, esperar aquilo frutificar, e uma outra jornada onde, ao mesmo tempo que você expande, você segmenta, vai para outro estado. Estados são segmentos diferentes. Sempre vem uma limitação chamada recurso humano, capital humano. Eu hoje tenho convivência com a equipe do Japa da Quitanda. A gente pode ao longo do episódio citar alguns nomes aqui que já falam comigo quase que diariamente. Sim. E a gente sente esse tesão, essa vontade de vestir a camisa, de viver a marca, de serem embaixadores. Isso acaba se refletindo também em clientes que vêm indicar organicamente, estão vivendo a marca como parte do dia a dia. Isso é algo natural, é algo que o empresário que está começando hoje do zero, existem técnicas para isso. Como que vocês foram plantando essa semente da cultura em gente dentro de casa e fazendo com que isso fosse também para fora de casa com o consumidor final? Acho que isso é um tema muito rico. Jean, pergunta espetacular, mas eu te diria que a coisa mais importante na vida de qualquer empreendedor é ser otimista. Essa é a mensagem que, se eu pudesse passar uma mensagem para quem está nos escutando, nós precisamos ser otimistas. E se tem uma coisa que a gente faz todo dia é ser otimista. No Brasil que a gente vive, e eu não estou me lastimando, pelo contrário, estou dizendo, no país onde o tempo inteiro você sofre com obstáculos que acontecem, e a galera não entende, né? Você pega um táxi na rua, o cara acha que a tua margem é 50%. Exato. Eu acho que nos resta, como últimos soldados, a sempre cultivar o hábito do otimismo. Pra gente, é a coisa mais importante. Pode ser que ninguém na tua vida acredite em você, mas você tem que acreditar no teu negócio. E eu acho que, de forma bem honesta, eu acho que é a energia que a gente coloca. E eu acho que você pode falar um pouco dentro do teu escritório. Eu acho que a 10 também tem uma energia incrível. E eu falo um pouquinho desse nosso segmento porque se tem um privilégio, e outro dia me perguntaram, qual que é o maior privilégio de você ter uma empresa? Do Japa. É o dinheiro? Eu falo, não. É poder escolher com quem você quer trabalhar. No fim do dia, cara, se a pessoa não tem realmente um entusiasmo natural, não é só brilho nos olhos, sabe? Mas ela não tem um entusiasmo, eu não quero estar muito perto. Não é nosso estilo. A gente é vibrante, eu falo bem, a gente é apaixonado pelos projetos, a gente é apaixonado pelos desafios, a gente se apaixona realmente pelos problemas, a gente senta, a gente debate, a gente toma porrada, a gente erra, toma prejuízo, toma cascudo de cliente, toma cascudo de todos os lados, porque a parte boa geralmente é um carinho, mas a parte ruim é o que te faz crescer, efetivamente. Então, o que acontece na nossa jornada todos os dias? A gente busca esses desafios profissionais que deem tesão na gente. Então, quando você encontra pessoas que vibram a tua vibração, não tem outro caminho. As pessoas têm que crescer contigo. E hoje vira uma teia. É uma cascata. Que no lado negativo também funciona dessa forma. Aquele empresário ranzinza, que está o tempo inteiro vendo o lado pessimista, reclamando, resmungando, esse DNA ele é multiplicado pela equipe, consequentemente ele vai chegar na mesa. E a percepção de marca do cliente... Existem lugares onde você senta e você sente que está carregado, que a equipe está com uma energia para baixo, e isso é algo que nenhum produto na louça vai substituir, porque no fim das contas a pessoa que está indo comer,
ela tá indo para ser bem tratada, para ser bem cuidada, para ter um momento Sim. de prazer. Não é um negócio de comida, né, Patrick? Não. Eu acho que até isso pode acontecer. Isso já aconteceu, inclusive, em alguns momentos do Japa, em que a gente identificou que uma determinada parcela de uma loja estava errada. Porque geralmente a empresa quebra por não alocar as pessoas certas no lugar certo. E a gente identificou que tinha uma galera que não estava funcionando. Então a gente fez um xadrez ali, um jogo das cadeiras, e a gente acertou. Mas eu acho que, de verdade, pensei agora, cultura garante uma longevidade externa e os processos uma longevidade interna. Então, falando um pouquinho aqui sobre o que a gente acredita e sobre cultura, eu acho que quando a gente vê essas pessoas, e eu sempre me reforço, por que essas pessoas estão com a gente? E aí eu te respondo, se o Japa não crescer, as pessoas param de acreditar na gente. Então a gente tem uma missão, a gente não pode parar de crescer. Porque a gente vem de crescimento. A gente vem de uma sessão de vida para todo mundo que está com a gente. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro com a gente. E eu não tenho problema nenhum. Todas as pessoas na empresa têm metas. Todas. Todas. Do PIA, passando pelo supervisor, se a gente for para o escritório. Todas as pessoas. Então, eu acho que é a forma de você endereçar os problemas e como as pessoas te enxergam. Sempre passo a passo, sempre com muito cuidado. E eu acho que o desafio é do crescimento, que toda empresa sofre. Toda uma empresa dói. Se você olhar outro dia, o Adib da CIMED, perguntaram para ele. Ele falou, cara, dor de crescimento infinito. Porque todo mundo só olha os videozinhos deles colocando Carmed. Mas vai olhar lá o desespero do dia a dia, quantidade de pessoas entrando, turnover, NPS, satisfação do cliente, o cliente que está brigando de um lado para o outro. Isso dá uma agonia em quem está empreendendo. Que às vezes você fala, cara, será que eu estou no caminho certo? E eu acho que eu tenho o maior ativo que qualquer um. Eu realmente acho que tenho qualquer ativo que qualquer empreendedor gostaria de ter. Eu tenho os melhores sócios do mundo. Legal. Esses caras são os caras que fazem a diferença na minha vida. E que eu tenho certeza que se um dia começar a dar dor de barriga, se Deus quiser não vai dar, vai ser com eles que eu quero viver essas dores de barriga. São caras que são um relacionamento eterno. Quero ter com esses caras tudo que eu tenho, o que eu não tenho, eu tenho com eles. A gente é exclusivo, tá? Que deixe bem claro aqui. Legal. Vocês são quantos sócios? Não tô vendendo. Negócio? 3? Então, hoje somos 4. Começou eu e o Patrick, depois o João entrou, logo depois, 1 ano e meio. E agora, muito recentemente, há 3 meses atrás, entrou o Rafa. Legal. Rafa é um sócio nosso que foi meu professor há 18 anos atrás. Ele foi um professor de redação. É um cara espetacular. Professor. Foi um dos fundadores do Descomplica, acho que o 02, depois do fundador, que é o Marcos. Ele, enfim, levantou uma rodada multi-mega milionária em dólar, enfim, ele já viveu essa jornada. E o Rafa, ele tem a coisa que eu mais gosto, assim, ele tá na safra mais maravilhosa que eu poderia escolher, porque o cara já viveu o que a gente viveu, mas ele também tá com 46 anos. Eu tenho 34. Então brinco com ele, cara, você tá na melhor safra, eu tô na melhor safra que eu poderia te ter na vida, porque você não tem os 60 e poucos que você tá ficando cansado de trabalhar. Então você ainda tem aí uns 20 anos. Rafa colocou dinheiro na empresa, tá jogando o jogo com a gente todos os dias, e o Rafa hoje vai cuidar de formação e treinamento e desenvolvimento de time. É só isso. Hoje o nosso desafio para escalar o Japa Brasil é como a gente forma as pessoas. Como é que a gente faz com que elas acreditem que existe um plano de carreira, que elas podem crescer no Japa, que ela pode realmente comprar um apartamento, que ela pode comprar um carro, que ela pode mudar de vida. E nem todo mundo vai acreditar. Esse podcast aqui não é para que as pessoas olhem e falem, nossa, ele está tentando vender 1 milhão, ele é o pastor. Não, não. Quem acreditar, talvez vá colher uma solução que não esperava. Como muitos já colheram nos últimos anos, e a gente tem várias histórias incríveis de pessoas que já tiveram aquisições, Sim. já mudaram a vida, colocaram um filho para estudar numa escola diferente, e outros não vão acreditar. Esses daí talvez morram um pouquinho com dor de cotovelo, mas fim do dia, eu acho que somos nós 4 hoje que olhamos pro pelotão da frente. Belíssimo. Vocês têm um slogan, eu não sei até onde ele é transparente ou publicado, que é o rodízio com cara de à la carte. E agora na cadeira do consumidor sempre existiu essa comparação entre uma proposta de japonês, aonde era associado o rodízio a você comer volume e não qualidade. Se você quer comer bem japa, você tem que ir para um
à la carte. Se você quer comer quantidade, você vai para um rodízio. Você mesmo trouxe um dos desafios, né? Eu acho que tem muito de matemática por trás. Um dos desafios é o indicador que você que está assistindo a gente teme, que é o CMV. Sim. Como equilibra isso em oferecer uma experiência, oferecer uma vieira, oferecer uma trufa, um produto diferenciado, sem desequilibrar o custo de CMV? Ou isso é estratégico e você compensa em outras áreas? Porque hoje o que eu vejo de dor com os empresários que nos procuram, muitas vezes empresários que se aventuraram, né? A gente vai falar um pouco sobre aquela pessoa que cozinhava bem. Total. E alguém falou, ei, você deveria vender isso. Só que na hora que ele entra no negócio, ele cozinha bem, só que é na matemática que desanda. E é um negócio de números, é um negócio de pessoas e depois vem um negócio de comida. A matemática do negócio hoje, ela tem uma parcela muito representativa do sucesso da marca. Isso para vocês é um desafio? Já foi um desafio? Veio desde o início essa proposta ou foi uma construção? Cara, eu acordo sonho todo dia pensando no CMV. Não tem mistério. Eu acho que todo mundo que trabalha com comida sabe do desafio que isso vai ser. Você pode aumentar o valor que for, que o teu CMV ele tem um limite que é obedecido à prática de mercado. Mas, na média, a gente acha que, a nível de posicionamento, a gente prefere cobrar mais, entregando mais, do que brigando por preço. Porque eu acho que na medida em que você sempre discute preço, você está entrando numa seara infinita. Eu acho. Particularmente, a gente entende que é muito melhor gerar o valor para o cliente, para ele perceber que, cara, da onde vem o nosso produto? Que a gente não abre mão da catupiry, a gente não abre mão do cream cheese da Filadélfia para fazer. Todo o nosso pescado, salmão, camarão, etc., é exclusivo da Frescato, que para mim é o maior selo de qualidade que pode existir. É a 481 do pescado. Então, a forma da gente vender tudo isso é muitíssimo importante. E a gente tem que enquadrar isso em preço. É inevitável. Só que o nosso negócio, assim como de todos que estão aqui assistindo, é um negócio que depende de receita. A gente não vive sem um dia de receita. Então, a título de exemplo, em junho agora, Copa do Mundo, a gente vai ficar sexta à noite, sábado à noite e quarta, salvo engano, em metade das lojas a gente não vai abrir. Você já percebeu o nível do desespero? É uma sexta, uma quarta e um sábado. Você está falando de um fim de semana. Literalmente fechados. Fechados. Então você imagina, é um fim de semana a menos. E faz uma conta, tá, João? Essa é uma conta muito interessante que eu fiz outro dia. Eu falo, cara, se tem 30 dias no mês, margem de restaurante na média 10 vezes 15, 20%, você tá me falando que os teus 10% não existem mais. Então você já perdeu o mês de junho. Você já começa o mês sabendo que você perdeu o mês. É muito doido isso. Então, o que a gente faz hoje é, a gente pensa numa estratégia de cardápio, óbvio. Estamos usando o Claudinho para isso, Dr. Cláudio, estagiário mais barato do mundo. A gente usa muito para calcular. Muito, muito, muito. A gente realmente é obcecado. O nosso negócio não dá mais para dar mole. A gente hoje já tem uma estrutura bastante parruda e não dá para a gente dar mole de não calcular preço, não calcular ficha técnica. Então, a gente terminou agora todas as últimas fichas técnicas 100% de tudo que a gente tem no Japa. Tem filme, ficha técnica, modo de fazer, peso, quanto vai custar, quanto tempo vai demorar, tudo num tablet preso em cada loja. Você tem dúvida, entrou alguém novo, você vira do lado e você vai aprender a fazer na loja. Legal. Então assim, não tem mais escapatória. E não se lança mais, como a gente já fez muito, não se lança mais prato sem ter estudo por trás. Então essa semana mesmo, a gente decidiu lançar 6 pratos novos e só vão entrar 3. Barreirou. Compras tudo com interno, estudo. com clientes, vocês fazem toda essa trajetória? A gente faz uma trajetória, a gente manda para os clientes que a gente mais gosta, inclusive a gente tem uma ação que eu acho maravilhosa, mas a gente pode falar no outro momento, mas a gente chama alguns dos nossos clientes que a gente mais tem interação, outros que são os nossos clientes mais assíduos, e a gente envia para eles verem se eles gostam. Será que os caras vão gostar? Talvez não gostem, mas talvez faça sentido. Você já reparou que em uma determinada loja, quando você vai comprar tua roupa, tem sempre a roupa que você ama e essa que você falaria, cara, quem é o idiota que vai usar isso aqui? E tem os idiotas que compram. Então, tem de tudo. Talvez você que seja o idiota. Talvez você seja o único idiota desse determinado prato. Então, a gente faz esse estudo, a gente leva até mesmo para o chefe executivo, a gente experimenta e a gente coloca. A gente faz testes AB o dia todo. Acho que a nossa vida é essa, né, Jean? É teste AB de tudo. A gente estipula um valor máximo que a gente quer gastar. Ah, você quer gastar quanto nisso? Sei lá,
Quero gastar X de tempo e de energia e de dinheiro. Então vamos lançar. Se der ruim, a gente volta atrás. Ou seja, números, cálculos, projeções. Muito. Não, eu hoje vejo não muito dá. hoje, né, na jornada do empreendedorismo, o nosso trabalho é apoiar empresários, desde pessoas. Eu tenho no nosso ecossistema desde marcas que começaram uma hamburgueria de dentro de casa, de uma garagem, por necessidade, porque um casal ficou desempregado e precisou abrir, e improvisou, e aquilo chegou num momento onde já não cabia mais dentro da garagem e vira loja, ao empresário que já vem capitalizado e que vê o food service como, opa, isso aqui pode me deixar 10, 12, 15 no mês, a renda fixa me deixa 1, então mesmo que eu seja muito ruim, vai me deixar 5, e ele não tem essa conexão, ele não tem essa veia de cuidado com gente, ele vê aquilo unicamente como uma fonte de multiplicação de patrimônio. Geralmente são os projetos que dão errados, porque não é um negócio de colocar dinheiro, não é uma ciência exata, não tem uma bala de prata. E um perfil que eu vejo muito é alguém capitalizado que encontra alguém que é operador, esse operador vende a ideia de eu sei como fazer, vamos lá, vai vender tanto, porque já vendia tanto onde eu trabalhava. E aí vem aquela coisa, ok, eu boto dinheiro, você toca. Também na maioria das vezes o negócio dá errado. Uma pergunta para quem está assistindo a gente hoje e quer começar um negócio do zero. No Brasil a gente ouve muito que se você esperar a hora certa, você nunca faz. Que você tem que se lançar primeiro para depois acertar. Olhando para a trajetória, para a jornada que vocês tiveram ao longo dos anos, da marca, se você fosse começar um negócio hoje do zero, sem nenhuma experiência, sozinho, o que você não abriria a mão e o que você abriria a mão de ter certeza para poder começar? Vamos primeiro no ecossistema do pequeno, sem muito recurso, que está começando um negócio do zero, uma loja pequena com delivery. Cara, pergunta desafiadora. Eu acho que é difícil você voltar no tempo. Porque se você voltasse 10 anos no tempo, você certamente não teria a bagagem que você tem. Sim. Mas eu acho que talvez o que eu não teria feito e o que eu indico assim, com a maior alegria do mundo, é a maior satisfação. E eu vejo a maioria dos empreendedores fazendo, é não focar em um único negócio. Cara, o que mais acontece é quando eventualmente um cara que já tem uma loja, às vezes você tem lá a tua hamburgueria dentro da garagem, que você falou, pequenininha e tal, e você nem quer crescer. Aí você fala assim, sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir uma outra marca. Ou melhor, eu vou abrir uma marca de italiano. Vou abrir um açaí. Creu. Pra começar, uma marca dá um trabalho infinito. Eu volto todo dia pra casa achando que eu não fiz nada. Ou que eu fiz muito e ainda tem muita coisa pra fazer. Eu falei, meu Deus, mas ainda tem muita coisa pra fazer. E nunca param os problemas. E as dores de cabeça não cessam, elas multiplicam. Então eu acho que o grande aprendizado... E cara, por acaso, eu vi um vídeo outro dia agora, que lançou agora, do G4, do Alfredo, falando com os garotos da Good Day. Eu me vi na posição deles. E eu me solidarizo com eles porque eu entendo o ímpeto que o empreendedor tem de querer levar todo o negócio ao êxito. Só que é muitíssimo difícil. É muito difícil você dar certo em um negócio. É muito difícil você dar certo em um negócio. Se dar certo em 2, é ainda mais difícil. Sem dúvida. Eu acho que talvez o desvio de foco seria a coisa que eu mais evitaria, porque eu acho que isso torna o empreendedor bastante disperso. Eu acho que torna ele, inclusive, às vezes soberbo, porque você acha que você tem um toque de Midas, que você acha que você foi bem numa loja, então você acha que você vai dar bem na outra. Pô, já que eu performei o japa, eu vou fazer agora uma parrilha, eu vou criar um rodízio de carne. São jogos totalmente diferentes, porque a gente está falando sobre marca. Aqui a gente não está falando sobre operação, a gente está falando sobre marca. Para você ter uma marca, quantos anos você demora para reconstruir reputação? Uma vida inteira. Exemplos são marcas grandes que trouxeram outros conceitos e por algum motivo esse conceito não deu certo. Só um exemplo. Se fosse assim, o McDonald's teria loja de todos os segmentos. Exato. Teria um árabe, teria um italiano, um japonês, seria Mac Sushi, Mac, seria tudo. Exato. Então o desvio de foco é um problemaço na vida das pessoas. Você não acha que o digital plantou um pouco essa semente também no empresário? A receita
eu tenho a fórmula, eu tenho o método. Super. São os gurus que acham que, enfim, nunca botaram a mão na massa ou a mão no xari, que eu brinco, e não tem noção do que é. É porque eu acho que as pessoas elas adoram contar uma história e adoram marcar lá na bio do Instagram, @tal marca, @tal marca, como se ela tivesse 10 empresas. Só que, para começar, o nosso tempo é finito. A gente não consegue vender o nosso tempo. Todo mundo compraria tempo, se fosse possível. Então, por que você não dedica mais tempo e você é só o burro de uma coisa só? Então, é muito difícil chegar nessa conclusão. A gente teve que cair, a gente tomou as porradas da vida. Não é trivial você sair de uma loja, depois de você abrir, a gente vai chegar em 10. Cara, é muito difícil. Só que são lojas de 90 funcionários. A gente tá falando aí de 700 pessoas que a gente vai terminar no ano. É muita gente, cara. 700 pessoas é muita coisa. Pensa aí o Outback, tem 10 mil colaboradores. Sei lá, acho que mais, 20 mil. É coisa de maluco. Então eu acho que um grande aprendizado é você ter, cara, humildade de construir a tua marca e você acreditar a longo prazo. A geração de hoje não consegue acreditar. Para eles está sempre perdido, ou eles querem ganhar dinheiro em um segundo porque eles acham que eles vão ganhar. Mas eu acho que o digital ajudou muito também. Tá, como eu te falei, eu sou um otimista, a gente usa muito. Eu acho que todo mundo hoje bebe dessa fonte. Você me perguntou também o que eu indicaria para o cara que é pequeno, começou o negócio. Que hoje no nosso ecossistema, 80%, 85% do food service, né, para quem está nos assistindo, são mais de 2 milhões de CNPJ no Brasil. É muito empresário e a grande maioria é o micro e o MEI, que está começando, que está se dedicando, que está pegando todas as economias. E a maior carência é o conhecimento. Eu quero precificar certo, mas eu não sei. Eu quero começar certo, mas eu não tenho recurso para. Então esse empresário hoje ele se inspira em marcas como a marca de vocês, que Legal. Viveu, evoluiu, errou, acertou, e mesmo que ele tenha essa ambição de ficar grande, em algum momento, todo grande foi pequeno, né, Patrick? Pô, sem dúvida. Cara, de novo eu volto ao mesmo ponto. Já. O cara que é pequeno, tá assistindo a gente aqui, ele acha que todo mundo nasceu grande. E a gente nasce pequeno, com dor em tudo, dor no cotovelo e tal. E eu quero te dizer um negócio, as dores só aumentam. Porque a gente fica mais velho. É pior, tá, galera? Mas de verdade, eu acho que se eu fosse começar de novo, não tenho a fórmula. Não sei como eu faria. Então acho que as pessoas sempre falam, eu faria isso. De verdade, eu acho que eu concentraria todos os meus esforços em uma marca. E eu escolheria a melhor sociedade possível. E outra coisa, sócios 100% focados neste negócio. Não dá para ter desvio. Com foco, o cara vai, mas eu tenho agência de marketing. Não. Cara, vai dar merda. Pode confiar em mim. Isso é o exemplo que a gente vê todos os dias. De gente que tem 2 negócios, aí o sócio fica puto, porque um negócio vai ficar melhor do que o outro. Eu tenho um grande amigo meu, tem uma loja de roupas, bem famosa. E é um problema na vida dele, porque um quer tirar dividendo e o outro fala, não, deixa no dinheiro na empresa. Lógico, esse cara que quer deixar o dinheiro na empresa tem outro negócio que paga ele. Então você começa a ter uma série de conflitos que são ruins. Então assim, se eu te disser, pega empréstimo, você não vai conseguir, porque você não tem score. Se eu te falar, pega investidor, você não tem reputação. Se eu te falar, vai estudar, vai ser roubado, porque é melhor meter a cara. Acho que a melhor coisa é apostar em você. Se eu pudesse, eu apostaria em mim de novo, exatamente como eu fiz. E essa é a coisa mais importante. E em pessoas que estão dedicadas em viver aquilo junto. A gente 100%. Vê, você que hoje quer expandir, está buscando, eu recebo muito essa pergunta. Sócio investidor que não vai operar negócio, é uma boa? Na minha humilde opinião, tem que ser sua última opção se você não tem outro meio de capitalizar e se você precisa daquele capital. Que é a pessoa que não vai trabalhar, que não vai estar no dia a dia, que não vai viver, ela vai só colocar dinheiro e querer colher o fruto, a chance dela desviar o foco dela para outra função, que na maioria das vezes ele já empreende em outro lugar ou já tem um outro trabalho, é de dar errado, é de não ser positivo para o seu negócio. Não, sem dúvida, você vai enfrentar um problema de conflito gigante, porque o cara não está trabalhando e você tá. Você imagina se ele tem maioria do capital, ele começa a mandar em você sem estar no seu negócio. Você fala assim, mas como assim? Você está sentado ali do lado de fora. Não mas esse é o combinado. Não, tá errado. Uma coisa é você vender uma parcelazinha do teu negócio, você vendeu um sonho e o cara comprou. Cara, se você precisar desse dinheiro, acho que vale. Pega uma parcelazinha, mas vende pouquinho. Se você precisar vender muito, vai ficar difícil, porque você faz se diluir e o teu tempo não vai retornar no teu capital investido. Então não vai valer a pena você estar nesse negócio. Então acho que o ideal é você, se quiser pegar um pouquinho aqui,
Mas começar uma ideia, trabalhar nessa ideia, posicionar essa tua marca, acreditar nela e acreditar que ela não vai virar do dia para noite. Essa não palavra voltou vai muito. virar. Acreditar, insistir, a persistência vence. Mas sem dúvida. Focar, persistir, se cercar de pessoas. A gente ouve muito em que momento me profissionalizar, em que momento colocar um PDV, em que momento colocar um sistema, em que momento abrir um canal próprio para quem empreende com delivery. Eu queria te fazer uma pergunta, Patrick, sobre ecossistema, sobre tecnologia. Eu imagino que ao longo da jornada vocês foram profissionalizando, utilizando ferramentas de tecnologia. Você falou do Claudinho, amigo de todos agora. Você acha que o pequeno ele precisa ter um determinado tamanho para parar e trazer soluções, ou hoje as soluções já estão acessíveis para qualquer tamanho de negócio e vale a pena desde o início já começar com uma baixa automática de estoque, com uma ficha técnica, controlando todos os indicadores, tendo um DRE ali? Eu acho que isso é um ponto que pode ser bem interessante da gente compartilhar. Cara, tua pergunta é muito boa, mas ela pode ser traiçoeira. Porque é o seguinte, o nosso negócio ele é um negócio diferente de outros negócios. Quando você está falando de comida, você está falando de receita diária, praticamente. É difícil você fechar um dia na semana, tem gente que começa com um dia a menos. Mas 2 dias na semana, você já se machuca muito. Então você tem que faturar todo dia. O que eu falaria para inverter a bandeira do Brasil? Primeiro, progresso. Depois, ordem. Esse, para mim, é o verdadeiro significado de quem está empreendendo. Raiz é, primeiro monta a tua receita. Faz com que ela não pare de pingar. Deixa ela te ajudar ali. E, óbvio, vai melhorando aos pouquinhos. Você vai ter o Claudinho te ajudando, Jorge Paulo Terêncio, que é o GPT, querendo te ajudar. Você vai ter a turma toda querendo te ajudar. São os estagiários mais baratos do mundo. Mas, de verdade, construir soluções internas agora, onde você não tem negócio, é a pior coisa do mundo. Porque, fim do dia, você não tem o principal. Você não tem receita. Se você não tem receita, meu amigão, rala, é rua, você vai quebrar. Então, eu acho que vai montando aos pouquinhos. Pega uma solução, cara, pega um colibri. Eu não sei quão caro é um colibri para um pequeno, mas sinceramente um colibri. Pega um outro sistema, Nola. Pega um sistema, um TCAP. Pega o Menil. Pega um sistema menorzinho e tenta passar essa solução pro cara. Eu acho que em alguma medida você vai ter um white label que vai te ajudar. Você não vai precisar construir dentro de casa e vai facilitar muito a vida. Você tem que olhar os números. Você tem que ver para onde está indo teu perfil demográfico. CRM, etc e tal. Mas de verdade, começando. Depois você faz o resto. Aí você vai profissionalizando. Monta uma coisa aqui, monta uma solução de CRM, trabalha no delivery. Acho que você vai ter outras soluções que vão te ajudar a desenvolver a marca. Agora eu vou tocar no ponto que é meu DNA, meu dia a dia, delivery. Vocês viveram uma trajetória ao longo da marca de delivery. O delivery hoje, existe um tabu por trás, né, do delivery. Existe a marca que vive o delivery como renda única, existe a marca que vive o delivery como renda incremental, uma forma de você ir até a casa do cliente, e existe a marca que tem o delivery como parte do projeto. O Japa da Quitanda hoje, ele entende o delivery de que forma dentro do ecossistema, Patrick? O Japa entende hoje como um momento muito importante. Eu acho que no momento onde os players estão se degladiando, acho que é uma ótima, né? É o melhor momento do mundo. Então, tem concorrência. Concorrência é o melhor negócio do mundo. Os caras estão caindo na porrada, denunciando o outro de espionagem, o outro falando que feriu o contrato de exclusividade. No fim do dia, isso é maravilhoso pra gente. Porque era muito difícil você navegar num mercado vermelho, sozinho, de águas muito densas, sem chance de negociação. Então, nada contra, mas também nada muito a favor. Porque eu acho que quando você favorece o monopólio, as práticas se tornam indesejáveis do que acontece. Então, a bem da verdade aqui, bem direto ao ponto, acho o delivery um processo extremamente importante, complementar. Acho o delivery uma experiência que, mesmo que você não ganhe dinheiro, olha o nível da profundidade, é importante você ter. Então, é aquela coisa, é melhor ter, talvez não ganhar, do que você perder esse espaço no mercado, senão o cara pede do teu concorrente. E eu acho que, por fim, não deixa de ser uma puta exposição. O cara tá te olhando, ele tá vendo como você chega e ele fala com pessoas que talvez você nunca tivesse contato. Até mesmo com turistas nacionais, pessoas que nunca visitaram tua loja.
Cara, por que não pedir uma experiência no delivery? Talvez a pessoa fale, cara, não tô afim de pegar comer rodízio. A pessoa não é fã do meu rodízio, mas ela tá afim de comer. Talvez ela peça um combinadinho para entender o nível de qualidade do japa. Cara, a gente já teve alguns retornos muito interessantes disso. Em loja, eu acho que eu nem te falei isso. A gente teve alguns retornos legais. E eu acho que a gente está fazendo um trabalho super legal hoje. Trabalho de Você fala pessoas que consciência. conheceram pelo delivery E foram para a loja. e foram para a loja pela primeira vez. Assim, eu não tive muitas interações com essas pessoas, mas eu já tive algumas, principalmente a loja de Copacabana. É muito doido de explicar, mas tem muita gente que pede de Copacabana. Acho que é porque é muito denso, né? Tem 180 mil pessoas em Copacabana. Que é 6 vezes mais do que Ipanema, por exemplo, que é um outro bairro representativo. Cara, são 6 vezes mais. É muita coisa. Sim. Então as pessoas chegam lá dizendo, cara, graças a Deus, vocês voltaram com delivery, pelo amor de Deus, eu tava carente, tava difícil. Então a gente hoje fez um modelo que, na minha visão, é um modelo mais acertado. Que a gente segregou a operação, a gente fortaleceu a nossa operação dentro de loja, mas a gente trouxe um incremento, uma incrementalidade, através de uma Dark Kitchen. E é aí que a 10 entra, né, ajudando a gente pra cacete. Liguei pro Jean, lembro a primeira vez, falei, Jean, eu não sei ganhar dinheiro com delivery. De verdade. E eu acho que a coisa mais importante é você ter humildade de reconhecer o que você não sabe fazer e chamar alguém que sabe fazer pra te ajudar. Várias vezes eu te ligo, Jean, isso aqui não, calma, Patrick, vai dar certo, vamos. A gente ainda tem que chegar, tem que rampar ainda, chegar no dobro que a gente tá faturando hoje. E a gente vai chegar. Aos pouquinhos. É porque é muito fácil aqui contar vitória. O cara acha que a gente está sempre num mar de vitórias. A gente está sempre espaçando isso, trazendo pra gente. Mas não. Várias vezes a gente está tomando prejuízo, tomando porrada. Não é o caso, graças a Deus. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu recentemente foi a vinda de novas plataformas. Acho que movimentou um pouco, perturbou um pouco o mercado. Mas é muito importante. Você jogar sozinho, cara, te faz ser um player pior. Eu tenho certeza que o player que está aqui há mais tempo, que hoje é dominante no Brasil, ele, na última instância, ele ficou feliz. Eu realmente acho. Porque eu acho que ele abriu mão, por exemplo, de algumas exclusividades que eram obrigatórias, ele tinha que ter. Hoje ele percebeu que ele não precisa ter. Eu acho que existe um jogo muito mais honesto, muito mais de preocupação de posicionamento de marca. Então eu acho que hoje é um jogo muito mais interessante de se jogar e que nos trouxe de volta para esse cenário. A gente ficou um ano, lembrando aí, 1 ano e pouquinho sem delivery, porque a gente nunca tinha ganhado dinheiro. Então não adianta você faturar 8 milhões no ano, abrindo um jogo aqui, e não ganhar nada. Então a gente começou a aprender, e eu acho que foi muito problema nosso, tá? A gente não sabia ganhar. Eu acho que tem muita gente que vive de delivery, tenho certeza. Então a gente nunca tinha aprendido a ganhar dinheiro, a gente sentou, reconheceu a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, segregou as operações, e agora a gente está embarcando numa jornada que eu tenho certeza que após 1 ano de operação a gente vai colher louros e muitas vitórias, assim, eu acho que muitos aprendizados, sem dúvida nenhuma. Demais. Então, para você que ainda não tem o Japa chegando na sua casa, peçam. Fica atento que daqui a pouco ou chega ou não chega. Entrega. A gente vai chegar. O que não chega, manda chegar, manda entregar. Te manda. Patrick, eu tenho uma pergunta sobre marketing. Nós vivemos um momento de retração econômica e uma das principais frentes que a gente que navega entre várias marcas tem percebido que o empresário hoje vem diminuindo investimento é treinamento, que é um tema que a gente já explorou muito aqui, que é sempre visto como um custo, em muitas vezes, sempre não, mas na maioria, e marketing. Eu preciso economizar, eu vou diminuir minha exposição, eu tenho uma agência, eu vou internalizar, eu estou fazendo tráfego, eu vou diminuir. Qual é a sua opinião sobre esse movimento de mercado por conta de tudo que está acontecendo economicamente? Que conselho você pode dar para o empresário que está assistindo a gente hoje em relação a esse tema? Especificamente sobre a redução desse movimento em favor do marketing. Se você vê isso como algo estratégico, inteligente de se fazer, ou o contrário, invista quando o mercado está desinvestindo, né, compre ao som dos canhões e venda ao som do violino, que é uma expressão Perfeito. Que vem do mercado financeiro. Se aplica para food? Eu acho que se você tem dúvida se você deve investir em marketing, não investe não. Daqui a 1 mês a gente se encontra. Aí você vem trabalhar com a gente. Porque possivelmente você não vai ter mais emprego, irmão. Pode ter certeza que essa frase é forte, mas a grande verdade é que se você não investir em marketing hoje, mais do que nunca,
você não vai investir em nenhum outro segmento. E eu te diria mais. Empresa que está mal, qual que é a primeira coisa que o cara faz? Ele reduz o quê? A linha de marketing. Ele fala, não, eu não vou gastar com marketing. Porra, você vai gastar com o quê? Com marketing. E o marketing não é um marketing falso, fictício, raso. Ele é um marketing verdadeiro. Marketing, no fim do dia, é a transmissão de uma mensagem pelo emissor ao receptor. Essa mensagem, ela parece muito fácil, mas quantas pessoas talvez nunca ouviram falar no Japa, ou quantas pessoas que já ouviram falar no Japa não sabem o que a gente vende? Olha que pergunta difícil. Talvez, se a gente investisse mais ainda, e olha que a gente investe em torno de 4% do nosso faturamento em marketing. É coisa pra caceta. Se a gente investisse mais, eu acho que ainda seria pouco, porque nunca é suficiente. Eu sou muito pró investimento em comunicação, marketing, VM, todo esse universo. Sou fã, indico. Acho que ele passa por toda a parte de tráfego, investimento de gente, pessoas que pensam a marca o tempo todo. Para mim, esse é o maior ativo da tua empresa. Construção de marca. Se você não quer dedicar energia, fim do dia, a tua marca é um ativo intangível e você vai construindo tijolos invisíveis. Para sempre. Para sempre você está construindo tijolos e você nunca vai ver essa construção pronta. Mas você está lá. Você sabe que você está construindo todo dia. Mas você não vai ver aquilo ali. Existe um desafio gigante hoje de metrificar o marketing. Né? Tem algumas empresas tentando metrificar. É um desafio, mas sempre é possível. Então, como que você, por exemplo, mede alcance em televisão, quanto isso vai gerar em conversão? Cara, difícil. Mas dá. Tem uma série de estratégias hoje. Então, eu sou o cara mais radicalista que você vai conhecer na vida pró-marketing. Você pode ter certeza. Você que está acompanhando está pescando os insights. O Patrick está soltando no gota a gota. Percentual para investir em marketing, como você testar cardápio novo, modelos de implementação de controles internos, de ficha técnica, de produto. Tem uma construção, tem um método por trás. Vocês se cercam de empresas, parceiros, pessoas. Hoje, se você tivesse que apontar uma direção de onde vocês ainda não se consideram à altura do que você quer chegar, qual seria essa direção? Qual seria esse pilar? Aqui eu sou bom, aqui eu já estou construído, aqui eu estou fortalecendo. Existe um pilar aqui onde eu quero desenvolver. Perfeito. Qual seria? Esse está fácil, Jean, de verdade. Ele vai ser sempre o mesmo pilar. E eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo também, que é gente. Formação e desenvolvimento de gente. A gente tem... Hoje, a gente trouxe o Rafa. Como eu acabei de falar, a gente trouxe o Rafa, que é um sócio espetacular, um grande amigo meu, mas acima de tudo, é um cara maravilhoso. Só para trazer para título de curiosidade, o Rafa foi a primeira pessoa a chegar na final do Quem Quer Ser Milionário, do Luciano Huck. Ganhou 500 mil. Esse cara é fora da curva. E por que a gente trouxe ele? Porque, de verdade, ter outro sócio, ainda que incrível, que fizesse as mesmas coisas que a gente, não sei se ia fazer tanto sentido. Então, o que a gente trouxe? Alguém que pudesse complementar. E o Rafa é exatamente o cara que vai levar a gente de um nível de desenvolvimento e formação dessas pessoas para outro patamar. E quando eu falo disso, eu falo de todos os segmentos, de todas as categorias. Então, a gente está falando aqui do gerente, do supervisor, do garçom, do comin, do sushi man. E vou te falar, isso perpassa várias camadinhas, como muitas vezes você tem um erro muito clássico nesse nosso mercado, algumas pessoas aqui vão se deparar, que é quando você acha que o teu garçom é excepcional, um garçom da tua operação, qual que é a primeira coisa que você faz, já? Você promove o cara. Bota ele para gerente. Você bota para gerente. Caralho. Se fudeu. Você vai perder ele. Esse é o pior. O gerente ainda perde a pessoa. Você perde a pessoa e perde o gerente. Porque esse cara foi treinado para ser gerente. Ele tem noção da quantidade de coisas que ele tem como prerrogativas para entrar como gerente. Ele não tem ideia, cara. Ideia. Para você ser um líder dentro do Japa, você precisa ser um exímio fazedor de escalas. Você tem que ser um excepcional comunicador. Você tem que ser um baita vendedor. Você tem que ser psicólogo. Você precisa ser a dobra, se precisar. Você precisa ser o recepcionista. Você precisa ser a pessoa que vai cuidar do resultado, bottom line, na última linha. Você precisa
ser um cara que vai se reportar a todos os problemas. Você precisa olhar o Resposta e todos os outros aplicativos que têm interface com o cliente. São inúmeras etapas de formação para o cara se tornar gerente. Por isso que muitas vezes, pelo menos dentro do Japa, a gente não contrata gerente. Não existe contratar gerente que vem de fora. A gente forma dentro de casa. E ainda assim, acho que é uma área que a gente está defasado. Eu acho que eu nunca tive tão feliz com o movimento que a gente está fazendo. De verdade. Eu nunca tive tão feliz, mas eu nunca tive tão certo do que a gente está fazendo. Eu trouxe o cara certo para que a gente pudesse chegar nesse nível de escolarização, de feedback. Cara, só pra você ter ideia, na semana passada, tem treinamento toda semana agora, tá? Era o nosso sonho de consumo. Boa. Como é que você... Aquela frase clássica. Pior do que você treinar um colaborador e ele sair é você não treinar e ele ficar. Não treina não. Deixa ele lá se perder. Aí você fica com uma estátua na tua loja. É a pior coisa do mundo. Então, do ponto de vista de crescimento, acho que o Rafa é o cara mais adequado para isso e a gente treina no detalhe. Então, exemplo, a gente tem um feedback anual ou semestral. Você sabe se o teu gerente está preparado para fazer um feedback? Você já passou para ele como você quer? Muitas vezes você não fala. Fala na cara dele o que ele precisa fazer. Ensina como é que ele dá um feedback. Primeiro ele tem que falar das coisas boas ou das coisas ruins. Depois ele intercala. Qual é a técnica que você quer que ele fale? Como é que você quer que ele reporte caso tenha uma crise no restaurante? Se vier uma vigilância, como é que ele recebe? Cara, você precisa estar ligado em todos esses detalhes. Então, sem dúvida, já, o desenvolvimento e formação das pessoas é hoje o coração do Japa. É onde a gente está investindo tudo que a gente tem. E é onde a gente vai investir pro resto da vida. Porque pode vir inteligência artificial, pode vir gente gritando, pode vir solução, pode vir problema do governo. Cara, o nosso negócio vai ser sempre gente. E isso a gente cuida muito bem. É gente cuidando de gente dentro de um ecossistema. Super. Eu posso só fazer um comentário de uma pergunta de um comentário que a gente estava falando sobre o marketing. Eu ia falar agora nesse ponto, mas acho que não ia casar. As pessoas me viram falando aqui sobre marketing, né? E sobre a importância disso. É que quando você pega a palavra marketing solta, ela é muito vazia. E aí fazer marketing dá a sensação de que... Ele tá fazendo marketing. Essa sensação meio pejorativa de que ele tá vendendo uma coisa que é mentirosa. Então, eu posso trazer um exemplo do que é não fazer marketing fazendo marketing. A gente fez, é a segunda semana seguida, a gente fez na semana passada, depois a gente fez há 2 semanas atrás, um jantar de agradecimento dos nossos melhores clientes, sem figurinha, sem vender Jequiti, sem vender Boticário, sem nenhuma segunda intenção. O único objetivo era agradecer essas pessoas. A gente pegou através do nosso CRM, a gente segmentou os clientes que mais consumiam através do Clube do Japa. A gente reuniu eles. E foi muito doido, porque na hora que eu convidei as pessoas, todo mundo, o marketing foi convidar, todo mundo achou que era mentira. Estranho, achou que era todo mundo, tá doido. Eu vou ter que dar meu cartão. Dar cartão e tal, gente bloqueando. Aí, cara, Patrick, a gente precisa de você aqui, faz um vídeo explicando que é verdade. É o gente, Patrick aqui do Japa, juro que é verdade. Não tem nada. Aí todo mundo, pô, mas como assim? Pode levar um acompanhante? Pode. Aí chegou lá todo mundo meio escaldado, né? Tipo, o que vai acontecer? Cara, a coisa mais legal que eu fiz na vida. Dentro do Japa, talvez tenha sido 2 dos dias mais incríveis que eu vivi na vida. Porque é a chance de você olhar no olho do teu cliente. Jean, eu devia ter te chamado, mas eu não sei se você tá no nosso Clube do Japa, então fica o convite. Você tá no Clube do Japa? Eu tô no Clube do Japa. Você só não tá, talvez, entre os top sellers ali. De top seller. De top cliente. Mas na próxima eu faço questão que você vá. Você vai gostar muito. Foi sensacional, cara. A gente botou uma banda de jazz. A gente fez um menu super especial. A gente deu uma série de cortesias. A gente entregou presente. Cara, eu tive várias vontades, mas pro primeiro foi bom. Mas na próxima eu vou mandar buscar em casa. Eu vou cuidar da pessoa. Você pode ter certeza que a gente vai acompanhar a jornada dessas pessoas e a gente já está acompanhando. Essas são algumas das pessoas que a gente tá, para quem a gente está enviando os kits. Quando você tem uma prova nova, um item novo, um prato novo, a gente envia para essas pessoas. Então a ideia é, como é que você cria uma comunidade? Cara, sendo parceiro o suficiente para elas entenderem que elas podem entrar na tua casa a hora que elas quiserem e falar o que elas quiserem na tua cara. Eu acho que tem duas pessoas que querem ver a sua marca crescer. Uma delas é o seu time, quando joga o jogo junto com você. Então ouvir a sua equipe também é muito importante.
feedback, treinamento, troca genuína, e o seu cliente sem dúvida nenhuma. Isso que você está trazendo, acho que você foi muito cirúrgico. Existe marketing, a palavra genérica, que é muito vago. Muito. E existe marketing. Isso de trazer o cliente, de ouvir o cliente. Você pode ter certeza absoluta que agora tem gente falando sobre isso. Essas pessoas vão comentar, elas vão querer... se eu vou levar alguém para uma ocasião especial, eu quero comer comida japonesa, e eu já tive algum tipo de relacionamento genuíno com a marca, eu com certeza vou levar a pessoa naquele lugar. É um lugar onde eu vou ser reconhecido, onde eu tenho uma história para contar. Sempre tem uma conexão humana. E nem sempre vai ser o marketing com maior investimento. Você hoje optar entre um caminho de outdoor, eletromídia, mídias externas, tem uma escalabilidade, com certeza você vai ter um alcance muito maior, mas esse marketing orgânico, esse marketing de aparecer, de ter alguém ali por trás da marca, a gente está vivendo muito essa era também. Hoje essa pessoa dentro do Japa da Quitanda, você vestiu essa camisa, Patrick, eu vou aparecer, eu vou comunicar. É muito difícil você falar disso. Assim, eu vesti essa camisa não porque eu quero ser um cara que vai falar de empreendedorismo, mas eu quero ser um canal de distribuição dentro do Japa. Legal. Mas para mim a parte mais importante e não só mostrar os bastidores, etc. É mostrar nosso crescimento, documentar isso, mostrar com quem a gente tem interação. Então aqui, ó, fizemos uns stories. E mais do que isso, eu acho que o planejamento estratégico ele vem lá de trás e você traz a valor presente. Você pensa onde você quer chegar, o que você quer comunicar, e você traz a valor presente e desenvolve uma estratégia a partir daí. Como é que eu monto uma estratégia para que as pessoas olhem para o Japa e admirem o Japa, porque existem alguns canais de distribuição. Não é como é que eu admiro o Patrick e aí por acaso... como é que o Patrick consegue comunicar que o Japa é uma marca, cara, com um selo de qualidade sensacional, que a gente é uma opção, que a gente está em todos os estados, imagina só que delícia, ou que a gente está em muitos estados e que a gente é super sério e que tem os protocolos. Então, é criar uma comunidade. A ideia é criar mais um canal de distribuição para chegar numa determinada comunidade. Vou te dar só um exemplo de uma coisa que a gente tentou desenvolver, e eu acho que o Uber, por exemplo, ficaria trilionário se ele vendesse para todas as empresas, todos os restaurantes tivessem conhecimento de onde sai o cliente dele. Mandei a mensagem pro Uber. Falei, cara, já pensou nisso? Cara, são 500 pessoas por dia que saem pro Japa. Se metade delas forem de Uber, metade, você tá falando de 250. Mas vamos supor que a galera vai em 3. Então você tá falando de 80. São 80 Ubers que saem de algum lugar. E eu não preciso, pela LGPD, saber quem são essas pessoas, o nome, telefone. Eu só queria saber de onde elas vêm. Cara, esse tipo de coisa é do cacete comunicar. Cria um conteúdo disso. Totalmente. Cara, imagina que foda que seria se você pudesse comprar um relatório mensal de onde vêm os teus clientes. Cara, isso não é genial? Parece brincadeira, mas é um detalhe que faria o teu topo de funil ser totalmente diferente. Você investiria em um formato totalmente diferente. Exemplo. De onde vêm os meus clientes de Niterói? Cara, a gente veio descobrir que eles vêm de um lugar que ninguém vai esperar. Mas os caras vêm de São Gonçalo. E de uma região específica de São Gonçalo. É a segunda maior cidade do Brasil. A segunda maior do Rio, se eu não me engano. Então é impressionante. É uma cidade, não é um bairro. É uma cidade. Então eu acho que, culturalmente falando aqui, a ideia é ser um canal de distribuição com bastante apoio de marca e sem ser só um apoiador. Trazer elementos que componham essa visibilidade da marca. Como vai fazer isso? Ainda não sei. Mas eu me lancei. E eu acho que a coisa mais importante é você ser o próprio exemplo da empresa. Você tem que fazer. Se a empresa não acredita em você, faz você. Eu tô editando meus próprios vídeos. Legal. Todos. Dá um trabalho da porra, tá? Puta que pariu. Mas é bom demais, cara. É super muito legal. Muito bom. Patrick, você trouxe um tema pra cá que é conhecer o seu cliente, saber de onde ele vem. Eu vivo o ecossistema do delivery, onde esse eu posso categoricamente trazer como um tema que o delivery tem uma facilidade maior do que a loja. No delivery você consegue ver o bairro, você tem um endereço. Sim. Você pode até não ter o contato, mas você consegue fazer uma série de segmentações. A gente utiliza hoje um CRM muito poderoso para quem tem canal próprio, que é a ferramenta da Repediu, onde eu consigo destrinchar tudo. O que aquela pessoa come, com que frequência ela come,
que tipo de produto ela costuma pedir com ticket médio mais alto, qual é o intervalo, LTV, tudo. Você consegue ter bastante métrica. No salão, vocês têm um clube de fidelidade. São ferramentas hoje que vocês conseguem conectar no ecossistema do marketing. O cliente ele vem através do salão, ele entra num programa de fidelidade, ele vem para dentro da jornada de comunicação da marca. Você pode contar alguma coisa sobre isso para a gente, para pessoas que estão começando um negócio? Outro dia eu estava comentando de uma determinada marca de delivery, que só existe delivery em São Paulo, uma marca grande, que basicamente só tinha iFood. Sem canal próprio. Sem canal próprio. Eu dei os parabéns pra ele. Falei, parabéns, você tem 0 cliente. 0. Você não sabe, não sabe a quem recorrer. Cara, se o iFood der pane hoje, você tá ferrado. Não vai surgir nada. Então eu falei, cara, como você não tem? Ainda que você comece com 0,5%, comece devagarzinho, vai embalando e tal. Pra loja, eu acho que o segmento é muito mais interessante, porque a gente consegue ter vários pontos de contato. A gente, através de todas as nossas ativações, então, cara, todo mundo que preenche o tablet tem acesso. Todo mundo que toca no tablet sabe que existe o Clube do Japa. E não é todo mundo não, mas é uma grande parcela. E as lojas novas que a gente tem tido, elas são muito mais efetivas, porque são lojas que já começaram com esse pensamento, e você começa a entender que faz todo sentido, porque as pessoas querem voltar e elas querem somar pontos dentro de uma equação. É um xadrezinho, legal, super bem feito, com vários benefícios. E tem uma coisa muito legal que é o cashback, são 5% de cashback. Não é comum, tá? Não é comum. 5% é coisa pra cacete. Total. Então acho que como forma de construção de marca, isso é do cacete, mas é mais do que isso. A gente consegue entender a segmentação. Então a gente traz os clientes, a gente consegue conectá-los, a gente consegue trazer para o delivery. Então até a própria loja, todo mundo agora ganha um folder para mexer no delivery. Ideia é tua, inclusive, raspadinha, que a gente colocou premiada, agora. Bilhete premiado do Japa. Então acho que a gente tem muita interface com esse cliente e a gente o tempo todo insiste para que ele pratique isso. E a gente está conectando agora tanto o nosso Clube do Japa com as avaliações todas. Então a gente está botando tudo na mesma base. Boa. Como se tivesse um catálogo do cara. Então acho que funciona bem. A gente gosta bastante. Eu ainda sinto que o mercado de food no salão ele ainda explora pouco a pessoa que está no presencial. No geral, o delivery para isso é muito potente. Canal próprio hoje muito potente. A gente tem um parceiro oficial aqui do podcast, que é a Brand, que democratizou acesso à tecnologia, trouxe tráfego com inteligência artificial, trouxe automações de WhatsApp, disparadores, CRMs automáticos. Quando a gente vai para o salão, é um pouco mais carente e o salão é onde tem o volume. O usuário ele volta e ele é mais fechado, ele tem um pouco mais de resistência a entregar o dado, você precisa saber comunicar para aquilo não virar uma panfletagem digital, mas o Patrick trouxe muito bem aqui, o ouro é o cadastro. Senão você está construindo sua casa num terreno alugado. Esquece. E aquilo no longo prazo não vai te tinha custar teto, caro. não tinha nada, não tinha nada. Esquece, é uma casa sem nada. Muito bom. Pessoal, tá lindo demais. Patrick, a gente vai ter que com certeza fazer uma próxima edição. Muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhar a tua trajetória, tá passando conhecimento. Tenho certeza que esse podcast vai chegar a pessoas que precisavam estar ouvindo determinados insights, que vão poder abrir um pouco a mente. Hoje, para quem quer continuar conectado com você, para quem quer estar conectado com a história do Japa, deixa pra gente suas redes sociais, deixa aqui uma mensagem para esse empresário que quer estar mais próximo do que você carrega de mensagem. Cara, primeiro te agradecer, um carinho gigante, eu adoro estar contigo, eu aprendo contigo, você não tem noção, mas você tem uma experiência longa, então é muito bom bater de papo a papo, porque muitas vezes você pertenceu a uma agência ou você criou uma agência e você nunca teve vivido isso antes, e não é o teu caso, claramente você viveu, tomou as porradas da vida, zero fácil. Então acho que hoje tem um desafio grande. Meu desafio é o mesmo desafio de vocês. Eu tive na semana passada com um cara que é uma lenda do varejo. Eu falei para ele, mas como que é isso? Você tem, sei lá, 150 lojas, 200... Aí ele falou, cara, pega o teu problema e multiplica por 20. É igual. As dores são idênticas, galera. Eu acho que a dica é foquem, se dediquem
Não gastem tempo com coisas que não façam sentido. Não deixem a galera... E para todo mundo que toma uma porrada de alguém dizendo você não vai dar certo, cara, se todo mundo falasse isso pra você, você tem certeza que você teria mais incentivo do que qualquer outra coisa. Então por que você vai acreditar em uma pessoa? Foca nas boas energias, foca nas boas pessoas, confia no teu processo e se você puder investir, investe em você, não invista em terceiros. Primeiro investe em você, vai aos pouquinhos, constrói, sereno, bastante energia, pulso, robustez, você vai longe e muito obrigado. Foi um prazer, irmão. Vou botar minhas redes sociais aqui, patrick.sclarz. Tá facinho meu sobrenome. Só procurar aqui pra quem não te conhece. Patrick.szklarz. Tá fácil. Muito bom. Esse foi Patrick, Japa da Quitanda, direto do A10 Talks, o molho que faltava para o seu negócio. Patrick, prazer imenso Gigante. te receber. Obrigado, Seja o início de uma linda jornada de troca de conhecimento e a gente se vê na próxima temporada para ter essas conquistas aqui compartilhadas do Japa da Quitanda, toda essa trajetória. Muito obrigado. E para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer a todos os apoiadores que viabilizaram, que fizeram esse podcast acontecer. A gente está aqui para compartilhar, para trazer bastidor, para trazer a vida real, para trazer insight, para trazer dores, para trazer conquistas e sem vocês isso não estaria acontecendo. Então, muito obrigado, é um prazer imenso a gente estar aqui compartilhando esse dia a dia do food service e vamos nessa que é só o começo.